E agora sim, contato já estabelecido, já está na escuta o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador, por atender ao nosso convite. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Mota, Alain e Pavinato, agora sim, ouvindo bem. Uma grande honra, mais uma vez, estar participando aqui com vocês. Ô, senadores, sobre essa possibilidade da volta do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, o senhor inclusive fez uma postagem mais cedo nas redes sociais, depois apagou com uma previsão de data para o retorno dele, que era o dia 15 de março, quarta-feira da semana que vem. O senhor anunciou que o ex-presidente voltaria na semana que vem, depois apagou essa postagem. Por que isso? Por que essa mudança, essa remoção da postagem, e tem alguma nova data prevista, senador? Eu acho que é excesso de saudade, né? Querer que ele volte logo para cá para estar novamente ajudando o nosso Brasil, agora numa situação diferente, quando ele estava na presidência da República, obviamente, mas ali foi uma data que não estava confirmada ainda, né? Eu acabei postando aquilo, né? A responsabilidade não se transmite, mas eu acabei postando, a minha equipe acabou postando isso, e rapidamente entrando em contato com o presidente, falou: Flávio, eu vou precisar ficar mais alguns dias aqui, tem mais algumas agendas importantes que eu ainda quero fazer nos Estados Unidos, mas eu falei: olha, em breve eu estou voltando, mas como bem falou o Zé Maria, a data exata quem vai poder dar é ele tinha dito dessa possibilidade de voltar no dia 15 de março, né? Mas se Deus quiser, muito em breve, ele está de volta aqui. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que continuam perguntando isso, inclusive da imprensa, né? Que uma parte da imprensa que criticava tanto quando ele estava aqui, quando ele falava, e quando ele está longe ou não está falando, fica cobrando que ele fale alguma coisa, mas no tempo dele, eu acho que esse período foi importante para ele recarregar suas baterias, desopilar, aproveitar um pouquinho também, um merecido descanso. E, mais uma vez, se Deus quiser, talvez esse mês ainda ele esteja de volta, mas a data exata, vamos esperar o Bolsonaro falar. Senador Roberto Mota faz a próxima pergunta. Diga, Mota. Boa noite, senador. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que o presidente Bolsonaro será um dia novamente candidato a presidente, depois de toda essa perseguição que ele tem sofrido, né, que nós todos acompanhamos aqui, praticamente desde o seu primeiro dia de mandato? Ou qual é o seu sentimento? Meu sentimento é que o Brasil já está sentindo saudades dele de uma forma muito rápida, e pelo menos eu trabalho aqui com a ideia permanente de que em 2026, se Deus quiser, nós teremos novamente Bolsonaro concorrendo à presidência do Brasil. Eu acho que ele merece um mandato, como eu digo, Mota, para jogar num gramado limpo, um gramado do Maracanã, né? Porque ele pegou 4 anos aqui com pandemia, com guerra da Rússia com a Ucrânia, com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos do Brasil, uma imprensa militante contra ele, infelizmente muitas interferências também de outros poderes dentro do executivo. Eu tenho a convicção de que ele jogou nesse campo, que eu faço essa analogia, um campo de lama, né? Um campo de várzea ali, um campo ruim de jogar, onde a bola não rola. Então, eu acho que ele até merece pelo que ele fez, pelo que ele se dedicou. Ele literalmente quase deu a vida para chegar até a presidência da República. Então, eu acho que é muito justo, e ele tem a possibilidade de concorrer novamente, e em ganhando, em condições normais aí de temperatura e pressão, ele consiga fazer um governo que atinja todas aquelas metas previstas em situação de normalidade. Tiago Pavinato, sua pergunta, Pavi. Boa noite, excelência. Obrigado por estar aqui conosco. Eu quero fazer a seguinte pergunta. A gente viu no processo eleitoral uma séria marcação acirrada contra aqueles que chamavam o atual presidente Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Multas pesadas foram impostas e até uma forma de você dizer previamente o que se poderia chamá-lo ou não. O seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é vítima constante dos ataques do atual presidente. Ele o chama de genocida em toda a oportunidade que ele tem um microfone aberto. Na semana passada, o ministro Toffoli, ele arquivou os inquéritos que analisavam um possível crime relacionado à pandemia e às condutas de seu pai, então presidente, no STF. Portanto, ele não pode ser chamado de genocida.
Isso é uma calúnia. Todavia, ao mesmo tempo em que nós temos ações judiciais repetidas para coibir que se chame Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado, nós não temos visto esta marcação acirrada contra o atual presidente. Eu lhe pergunto, por que e se ainda não está havendo essa movimentação jurídica para enquadrar o presidente como eventualmente um caluniador, se algo está sendo pensado a respeito? Pavinato, indo por partes aí, é óbvio que a gente toma as medidas judiciais que cabem para vários assuntos, tomamos inclusive durante as eleições e todos acompanharam um tratamento diferenciado. Isso eu tenho imunidade parlamentar para falar isso, inclusive, né? Espero que ainda tenha, né? Um tratamento completamente desigual que foi dado à chapa do PT em relação à nossa chapa. Recursos eram julgados imediatamente que nos prejudicavam, e quando a gente buscava o judiciário para, por exemplo, impedir que o presidente Bolsonaro fosse caluniado de genocida, ele ou demorava-se a julgar esse recurso ou não nos dava um ganho da causa. E independente da eleição, nós também ingressamos com diversas ações disso aí, cada um na sua pessoa física da família Bolsonaro, buscando a responsabilização de quem nos calunia. E são diversos adjetivos, absurdos, acusações, desde Marielle até genocida. É uma coisa mais absurda do que a outra. E, infelizmente, em grande parte das vezes, Pavinato, tudo aquilo que nós aprendemos na Faculdade de Direito, né, você também é advogado, eu também sou, alguns magistrados olham a capa do processo para definir o seu juízo de valor, o que é muito ruim. E aí, a partir daí, são N exemplos de ataques reais à democracia, ao nosso Estado democrático de direito. E é óbvio que a gente fica com a sensação de impotência muitas vezes, né? Porque a quem você vai recorrer? Né? Sim, em grande parte das vezes, inclusive, aqueles que estão descumprindo a Constituição ou descumprindo a legislação para nos atingir, são aqueles aos quais vão ser direcionadas as nossas ações, vão ser direcionados os nossos recursos. Você colocou muito bem, essa multa de 22 milhões que foi dado no TSE num processo administrativo, tem até uma questão jurídica agora, porque a inovação foi tão grande, porque como é que você recorre de uma decisão do TSE para o Supremo numa questão administrativa? Qual o recurso que você usa? Quer dizer, não tem a possibilidade de uma multa, ainda mais nesse valor, no processo administrativo, que você é condenado por litigância de má-fé, algo só possível no processo judicial. Então, nos acusam de ser o que eles são, na verdade. O presidente Bolsonaro foi o maior defensor da democracia e da liberdade que esse Brasil já viu sentado na cadeira de presidência da República. Não é qualquer um que aguenta os ataques que ele sofreu, as interferências que ele sofreu, e ainda assim busca o caminho legal, o poder judiciário, a mobilização das massas, as pessoas protestando nas ruas em apoio espontâneo a um presidente da República. E assim, a gente, o que cabe a nós agora? Como coloca muito bem o senador Magno Malta, que graças a Deus o Espírito Santo nos devolveu aqui para o Senado Federal, a história, gostemos ou não, os fatos como aconteceram de forma lamentável, nos colocou na posição de oposição. Portanto, é o que eu torço muito, para que ele volte logo para cá, para que esteja mais perto de nós aqui, para comandar o processo, sim, de evitar que o Brasil seja dizimado de uma vez por todas nas mãos do governo Lula. Vou fazer mais uma pergunta curtinha. Com essa volta prevista, senador, Vossa Excelência acredita que esse caso das joias da Arábia Saudita, eles podem influenciar num retardamento dessa volta? Não, acredito que não, porque, mais uma vez, todas as narrativas que são criadas contra o Jair Bolsonaro ou contra alguém do seu grupo político, elas são rapidamente desmistificadas e se comprova que não tem nenhuma ilegalidade, por exemplo, nessa questão das joias, que foram rapidamente debatidas nas redes sociais e com documentos mostrando todo o passo a passo do que foi feito nessa situação. Não existe nenhum dolo, nenhuma ilegalidade, nada de errado feito seja pelo presidente Bolsonaro ou pela primeira-dama Michele. Então, não vejo nenhuma razão para isso retardar o seu retorno aqui para o Brasil, não. Alan Gani, sua pergunta, Alan. Boa noite, senador. Houve uma série de conquistas no governo do seu pai. A lei da liberdade econômica, a autonomia do Banco Central.
E hoje o governo do PT pretende revogar isso. Para mim, as intenções e os sinais são muito claros. No Congresso Nacional, haveria apoio, haveria espaço? Isto é um risco real, a revogação da autonomia do Banco Central, por exemplo? Alan, não acredito de forma alguma nesse tipo de retrocesso. Se tem uma pauta que une aqui os parlamentares, é a pauta econômica, em sua grande maioria, em função do que a população escolheu nas urnas em 2022. Portanto, são avanços que estão se mostrando muito importantes, fundamentais, vitais, inclusive. Porque se nós tivéssemos hoje um Banco Central que dependesse ou que estivesse nas mãos, no colo do atual presidente da República, a inflação no Brasil já tinha explodido. A taxa de desemprego já tinha sido elevada à quinta potência. Então, olha como é que já na sua primeira prova, a autonomia do Banco Central se mostra fundamental para continuar existindo. Não à toa foi feita por uma proposta de emenda à Constituição, por uma alteração na Constituição da República, para resistir a esse tipo de assédio e ataques imorais. Então, graças a Deus, nós temos esse Banco Central que pratica taxas de juros na proporção daquilo que a análise de cenário que eles fazem leva a manter o poder real da nossa moeda, leva a manter uma inflação, pelo menos, não na estratosfera. E o presidente Bolsonaro, nós temos sim muito que nos orgulhar do que ele fez nesses 4 anos, e mesmo com todos os problemas, inclusive a maior crise humanitária que todos nós já presenciamos em vida, ainda assim, números muito positivos, com mais de 5,5 milhões de saldo positivo de empregos gerados, com inflação, abaixo de inflação como Estados Unidos e alguns países da Europa, algo que eu não tinha visto em vida ainda. Portanto, foi muito difícil, muito duro, por isso que eu falo que eu acho que ele tem que ter oportunidade de governar em situações normais, para mostrar que se ele fez tanto, mesmo com tantos problemas, sem esses problemas externos, ele vai poder fazer muito mais. Zé Maria. Salve, senador. Muito boa noite. Senador, uma curiosidade que eu vejo no Congresso Nacional sobre como será o funcionamento do PL, a política do PL, os deputados e senadores do PL tradicional e dos que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro, e qual será exatamente o papel dele, daqui para frente no PL. Como será, senador, essa convivência? Olha, a convivência aqui, ele estando mais próximo, é óbvio que isso facilita a comunicação dos parlamentares que quiserem estar mais próximos dele, do presidente Bolsonaro, e seguir as suas orientações, facilita muito. O Partido Liberal, com a sua sede aqui em Brasília, já tem inclusive um espaço lá pronto para que o presidente Bolsonaro possa atender lá no dia a dia. E dentro do PL, é óbvio que a gente não é um partido homogêneo. Tem diferentes pensamentos dentro do partido, isso é natural que aconteça, é salutar que exista e acontece em qualquer partido. E óbvio que tem aqueles que são mais sensíveis aos cantos da sereia por parte do Poder Executivo, é aquela parte que é uma ala mais ideológica. Então, assim, eu acredito que mesmo tendo esses diversos perfis de parlamentares dentro do PL, em sua grande maioria, são aqueles que concordam com as pautas liberais na economia, com as pautas conservadoras na questão dos costumes, que o presidente Bolsonaro não só discursou, mas aplicou na prática, diferente do que faz o atual presidente. A gente já sabia que ele estava falando muitas mentiras durante a eleição, tentamos avisar, mas fomos impedidos, fomos censurados pelo TSE para trazer a realidade para a população, para que ela pudesse conhecer tudo sobre ele e tomar a sua posição com relação ao voto. Sim. Então, acho que o presidente Bolsonaro estando aqui vai ser fundamental na organização desse grande e do maior partido que o Brasil tem hoje.